propriedades específicas dele. O nome já está dizendo, eu vou especificar a matéria. Tá? A primeira propriedade que a gente vai falar aqui, minha filha, como é seu nome mesmo, querida? Sofia. Sofia, a primeira propriedade que a gente vai conversar aqui é as propriedades chamadas de organolépticas. Olha que nome bonito aí, Sofia. Propriedades organolépticas. Galera que está em casa, as propriedades organolépticas são aquelas relacionadas aos sentidos humanos, tá? Aos 5 sentidos humanos. Beleza. Quais são, pessoal, as propriedades organolépticas? A primeira, tu consegue me enxergar, porque a luz vem, bate em mim e reflete para a tua vida. Então, a primeira propriedade organoléptica é a visão, bebê. Tá? Isso, existe gente que enxerga muito bem, né? Até o que não deve. E existe gente que enxerga mal, que nem eu. Sou péssimo de visão. Tá, bebê? O meu grau é 4,25, 4,5. Bastante. Qual é seu grau? 4. Está no mesmo patamar. Eu ganhei, que o meu é 4,25, 4,5. É. Sem lente eu não consigo enxergar nada. Então, bebê, olha lá. Primeira propriedade é a visão. Outra propriedade, onde nós podemos sentir o aroma das flores. Sentir o cheiro, aquela pessoa cheirosa na sala de aula, né? Que perfume gostoso. Ou então sentir odores, tá? Característicos de alguma flatulência, de algum lixo que está em decomposição, né? Bebê, outra característica, outra propriedade organoléptica é o olfato, beleza. A outra, baby, é uma propriedade onde nós conseguimos sentir os sabores das coisas, o salgado, o azedo, o insípido, sem gosto, que é chamado de paladar. Muito bem, perfeito. Paladar. Outra característica, outra propriedade organoléptica é aquela que nós conseguimos tocar. Estou conseguindo tocar aqui, ó. Tu consegue tocar? É o tato. Muito bem. E outra que vocês estão me ouvindo. Conseguindo me ouvir. Aí, galera que está em casa está me ouvindo. É a audição. Perfeito, audição. Então, galera, por tudo que é mais sagrado, não se esquece, propriedades organolépticas são propriedades relacionadas aos sentidos humanos, aos 5 sentidos humanos. Reza a lenda que existe o 6º sentido, né? Mas não é nada científico. Bárbara? Bárbara, minha filha. Bárbara Eliane. Olha. Bebê, então não te esquece dessa parada aí, das propriedades organolépticas. Pessoal, outra propriedade específica da matéria aqui são as propriedades químicas, tá, bebê? Propriedades químicas. Eu não vou entrar muito a fundo nessas propriedades químicas agora, porque mais lá na frente, quando eu falar sobre fenômenos físicos e químicos, eu vou falar para vocês sobre essas propriedades químicas. Tá? Galera, as propriedades químicas são aquelas relacionadas às reações químicas. Reações químicas. Beleza? Se liga só, se tu pega lá, vai começar a festa junina, bora pegar madeira para fazer uma fogueira. Bebê, tu pegou a madeira, que é feita de carbono, matéria orgânica, e tu queimou a madeira. A madeira é um combustível, porque tu conseguiu atear fogo nela. Então, depois de queimada, ela vai virar carvão, vai virar cinza, vai se transformar em gases, que nós chamamos de fumaça, e calor. Aí eu te pergunto, tu vai conseguir pegar a fumaça, o calor, as cinzas e
o carvão e transformar em madeira de novo? É impossível fazer isso. Tá? Então, ali ocorreu uma reação, quer dizer que houve mudança na estrutura da matéria. Então, uma reação química, uma transformação, uma propriedade química, é toda vez que ocorre mudança na estrutura da matéria. Se não houver mudança, por exemplo, se eu quebro um vidro, quebrei o vidro deixou de ser vidro? Não. Então é uma propriedade física. A estrutura da matéria ela não muda. Se eu pego um papel e rasgo, esse papel continuará sendo papel? Sim. Então é um fenômeno que? Físico. Mas lá na frente a gente vai falar sobre essa parada, tá? Bora lá então. Se liga, bora falar aqui, bebê, sobre as fases de agregação da matéria. Fases de agregação da matéria. A galera que está no online aí, bebê, quem não está usando o seu nome aí, coloca o teu nome, tá? O primeiro e o último nome, ou o primeiro ou o segundo. Não coloca apelido, tá? Porque fica ruim para a gente identificar aqui. E não envia o link para outra pessoa que não seja da escola, somente da tua turma. Beleza? Pelo amor de Deus. Então, bora falar aqui, baby, sobre fases de agregação da matéria. Que muitas vezes pode vir lá, numa questão de prova, como estados físicos da matéria. Então, cuidado com isso daí. Para chegar na hora lá e tu fala assim, o professor não falou nada. Falei sim, tu que não prestou atenção. Então, cuidado, não vacila, porque química é assim, ó. Piscou, vacilou, já era. Tá? Então, presta atenção lá. Fase de agregação da matéria. Se liga. Se eu falar em fase de agregação da matéria, quantas fases existem? Sólido. Isso, tá vendo só como tu sabe? Olha como é fácil aí. Muito bem. Sólido, líquido e gasoso. Pronto. Agora, para falar sobre a forma, sobre o volume, sobre a organização das partículas, e para falar sobre a compressibilidade, que é uma propriedade geral da matéria. Eu consigo comprimir. O que é comprimir? É diminuir o volume, né, bebê? Consequentemente, aumentando a pressão. Se diminui o volume, as moléculas ficam mais próximas umas das outras e chocando mais violentamente, mais rapidamente, aleatoriamente, desordenadamente. Aí eu tenho lá o aumento lá da pressão. Se eu tenho um volume pequeno, a pressão é maior. Se eu tenho um volume grande, a pressão é menor. Tá? Então, olha lá, bora falar sobre compressibilidade. Olha lá, baby. Uma pergunta para vocês. Essa mesa aqui, de ontem para hoje, tu acha que ela mudou de forma? Mudou a forma dela? Não, permaneceu. Isso daqui é um sólido, concorda comigo? Então, a madeira ela não mudou de forma. A porta ela mudou de forma de ontem para hoje? A forma permaneceu constante. Então, um sólido, a forma ela é constante. Ela não varia, a não ser que eu pegue um teçado, um machado, uma motosserra, uma serra elétrica e corte. Aí sim eu vou mudar a forma. Mas se nada for feito, a forma permanece o quê? Permanece o quê? Isso. Galera, e o volume? Tu acha que o volume da porta aumentou? Ou diminuiu de ontem para hoje? Da mesa? Então o volume ele é o quê? Perfeito, constante. Olha só como a química é fácil. Difícil para aprender? Galera, bora falar sobre a organização das partículas. Sabe por que o sólido ele é sólido? Porque as partículas que constituem os átomos, na aula passada eu falei dos átomos para vocês, que constituem a matéria sólida, eles estão juntinhos. Os átomos eles estão juntinhos um do outro, próximos um do outro. Tá? Eles possuem movimento, pessoal? Sim, eles vibram. Eles ficam vibrando assim, se
pregando um átomo no outro. Tá? Então, aqui a organização das partículas é um sistema muito organizado. Tá? Muito organizado. Oi, bebê? Os sólidos fazem barulho. Isso, exatamente. Dá um exemplo aí, bebê. Os sólidos fazem barulho. Isso, exatamente. Mas isso aí já é um efeito, uma perturbação externa que esse sólido está sofrendo. Não é visagem, não. É um fenômeno físico que está ocorrendo ali. Galera, compressibilidade. Será que eu consigo comprimir essa mesa num tamanho menor? Então, os sólidos, eles são incompressíveis. Eu não consigo. Eu vou conseguir um pouquinho, mas isso aqui não vai ser perceptível, tá? Na minha visão. Então, eles são praticamente incompressíveis. Pronto. Tudo bem, tá aqui? Tranquilo? Ah, agregação significa organização. Essas partículas estão organizadas. Tá? Eu também posso chamar de estados físicos da matéria, ou estado de agregação. Agora, deixa eu trocar esse fone aqui que está descarregando. Galera, você está em casa, deixa eu pensar para esse balão. Beleza. Agora bota. Isso. Isso. Meu querido. Vai sim, tá, meu querido? Sábado, às 16 horas e 46 minutos, essa aula estará disponível lá na playlist de vocês, beleza? Sábado. Galera, fase líquida agora. Na fase líquida, presta atenção aqui. Esse volume de água que eu coloquei dentro, vamos supor que a garrafa esteja completamente cheia. Tá? 500 ml aqui. Tá? Quando eu coloquei a água que está na fase líquida, coloquei aqui dentro, ela adquiriu a forma da garrafa. Se eu pegar esse mesmo volume e passar para uma esfera, um recipiente esférico, tu concorda comigo que o volume de água líquida vai adquirir a forma de uma esfera? Vai. Então, a forma na fase líquida depende do volume do recipiente que tu vai colocar, tu vai adicionar. Se tu colocar dentro de um cubo, recipiente cúbico, ele vai adquirir a forma de um cubo. Perfeito. Então, a forma líquida, ela é constante ou variável? Ela pode mudar? Variável, perfeito. Exatamente. Ei, eu coloquei o mesmo volume que estava na garrafa, eu coloquei dentro de uma esfera. O volume, ele varia? Ele é constante, beleza. Galera, para vocês lembrarem na hora lá na casa de vocês, CPE, quando eu coloco, significa constante, tá? Constante. Pronto. Agora eu te pergunto, bebê, a organização das partículas na fase líquida é organizada ou desorganizada? Desorganizada, porque na fase líquida as partículas já estão mais separadas umas das outras. Elas vibram, elas giram em torno do próprio eixo dela, movimento de translação e movimento de rotação também. Tá? Então elas ficam lá se movimentando. Então eu tenho um sistema desorganizado. Agora eu te pergunto, um líquido, eu posso comprimir um líquido, diminuir o volume dele? Aumentando a pressão? Posso. Um líquido, ele pode sim. Ele é compressível. Pouco, mas é. Ah, então ele é compressível. Agora, bora falar da fase gasosa. Se liga. Se eu pegar e colocar um gás dentro dessa garrafa aqui,
Tu concorda comigo que esse gás ele vai adquirir o formato da garrafa? Se eu pegar esse gás, esse mesmo volume de gás, e colocar numa esfera, tu concorda que ele vai adquirir o formato da esfera? Sim. Então, a forma na fase gasosa, ela é variável ou é constante? Perfeito. Variável. E o volume? Eu posso comprimir esse volume, diminuir ele? Posso aumentar? Posso. Na fase gasosa eu posso. Galera, um gás ele pode tanto ser comprimido quanto expandido. Se a sala estivesse totalmente fechada, alguém soltasse um pum, o pum ele ia se espalhar, porque ele tende a se expandir. É um gás. Na verdade, são gases. Tá? Ele vai se expandir. E a galera que está aqui, dependendo da intensidade desse pum, a galera vai sentir. Geral vai sentir. Então, olha só, né, bebê? Isso daqui é química, puramente química. Exatamente. Então, o volume também ele é variável. Enquanto a organização das partículas, as partículas na fase gasosa, elas estão se movimentando tudo na doida, aleatoriamente, desordenadamente, está rolando maior bagaceira aí. Então, na fase gasosa, galera, eu tenho um sistema muito desorganizado. Muito desorganizado. Galera, uma grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema é chamada de entropia. Quanto maior a desordem, maior a entropia. Quando vocês estiverem lá no segundo ano do médio, nós vamos estudar no assunto de termoquímica essa grandeza chamada de entropia. É estudar em física também. Olha, então a entropia ela mede o grau de desordem de um sistema. Se a sala tivesse totalmente bagunçada, eu chegava aqui e falei, galera, a entropia aqui na sala está alta, porque a sala está muito desorganizada. A entropia, bebê, é a segunda lei da termodinâmica. Tá? É por isso que eles não conseguem comprovar a existência da teoria do Big Bang. Porque a tendência de uma explosão, galera, é organizar ou desorganizar as coisas? Desorganizar, vai virar uma bagunça total. Olha para o nosso sistema solar. O Sol no centro, os planetas girando. Sistema heliocêntrico. Não é bonitinho? Organizadinho? Olha só o tempo em que a Terra leva, bebê, para girar em torno do Sol. Quanto é? 365 dias e 6 horas. Não é bonitinho? Tudo em harmonia, né, bebê? Agora me diz, tu acha que uma explosão daria origem a isso? A segunda lei da termodinâmica não diz isso. A tendência é ir do organizado para o desorganizado. Se tu compra um tênis hoje, bebê, zeradinho, tu acha que daqui a 2 anos ele vai estar zeradinho? Se tu usar ele constantemente? Não. Ele não vai ficar organizadinho. Ele vai ficar bagunçadinho. Tá? Então essa é a entropia. Pessoal, e na fase gasosa? A fase gasosa é compressível? É. E muito compressível. Tá? Muito compressível. Olha só como química é fácil. Difícil é tu aprender. Galera, no botijão de gás, eu tenho lá alguns gases provenientes do petróleo. Aqui são os gases butano e propano. São os mesmos gases presentes no desodorante antitranspirante. Tá? O famoso Rexona, ou outro, né? Galera, por isso que no frasco lá está dizendo assim, inflamável. Tá? Desodorante antitranspirante é inflamável. Por causa que esses gases, eles são inflamáveis. Quando acaba, o que faz? Opa, acabou. Jogou no lixo. Aí esse lixo vai para o lixão, a céu aberto, recebe calor do sol. Se tu aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão ali dentro. Aparentemente não tem mais nada, mas tem uma quantidade de gás lá dentro ainda. Então, se aumenta a temperatura, aumentar a pressão lá dentro, pode explodir aquele recipiente que contém lá aqueles gases. Lembrando que eles são inflamáveis. Então pode acontecer. Por isso que tu não pode aproximar um recipiente de desodorante antitranspirante do fogo.
Porque se aumentar a temperatura, aumenta a pressão lá dentro. Lembrando que são gases que estão ali dentro. E pode ocorrer uma explosão. Mas da mesma forma, um botijão de gás. Tá? Galera, tranquilo esse babado aí. Beleza pura? Pessoal, mas se são gases, por que quando eu balanço assim, ó, parece que tem um líquido lá dentro? Da mesma forma, o botijão parece que tem um líquido lá dentro. Porque, bebê, eles estão submetidos a uma alta pressão lá dentro. Eles estão comprimidos. Quando eu aumento a pressão, comprimo um gás, ele passa para a fase líquida. Por isso que tem líquido lá dentro. Aí, quando ele ocorre o escapamento do gás, ele passa, o escapamento do líquido, ele passa direto para a fase gasosa. Porque tu está diminuindo a pressão. Agora, bora falar bem aqui assim, ó, sobre as mudanças de fase de agregação. Se liga só aqui, ó. Mudanças de fases de agregação da matéria. Galera, alguma dúvida até agora? Tranquilo isso daqui? Beleza? Agora, se eu mudar de uma fase para outra, se eu mudar da fase sólida para a fase líquida, vocês estudaram isso? Mudança de fase, sólido para líquido, líquido para sólido. Estudaram? Lembra, bebê? Bora lembrar? Bora lá, então. Então, mudança de fase de agregação, te liga. Então, aqui eu tenho a fase sólida, a fase sólidazinha. Aqui eu tenho a fase líquida. Não vacila, não respira, olha para cá, te liga no babado. Fase líquida. E bem aqui eu tenho a fase gasosa. A mudança da fase sólida para a fase líquida. Quem lembra como é chamada essa mudança? É chamada de fu e termina com zão. Tá vendo só como tu sabe? Olha como é fácil química. É chamado de fusão, baby. Opa! Tu deixou lá, olha, 1 litro de açaí. Lá na tua casa, tu guardou ele lá no congelador. Porque é só pra ti, não quer ninguém tome teu açaí. Aí tem um bocado de coisa no congelador e tu deixa lá pra trás, né? Tira as coisas, tu esconde lá pra trás pra ninguém ver. Tu deixa lá o litro de açaí. Quando tu chega de novo, opa, quando eu chegar em casa, vou detonar aquele açaí lá que tá me esperando. Quando tu chega lá, o açaí congelou. Para te tomar, tu vai deixar fora da geladeira, para ele poder descongelar, para poder ocorrer o que é a fuga, para ele passar da fase sólida para a fase o quê? Então não te esquece disso, bebê. Mudança da fase sólida para líquida, fusão. E o revés 3, o oposto, o contrário, é chamado de quê? Ele estava líquido. Aí tu deixou lá dentro do congelador, ele endureceu, virou uma pedra de gelo, entre aspas. Processo chamado de solidificação. Muito bem. Perfeito. Bem, agora, a tua mãe, Sofia, a tua mãe manda falar, sabe fazer café, Sofia? A tua mãe fala, Sofia, faz um café, chegou visita. Aí ela pega, coloca água na panela e leva ao fogo para aquecer, para poder fazer o café. Deixou lá a água para fazer o café e se esqueceu, ela se esqueceu da água no fogo. Ela é meio assim, lesada, né? É meio lesada, Sofia? Esquece das coisas? Esquece sim, Sofia. Eu me esqueço como é que tu não se esquece, Sofia. Aí ela se esqueceu, galera, da água no fogo lá. E foi joga Free Fire, Sofia? Não? Gosta de ler? Pronto, então ela foi ler um livro que ela gosta. O livro estava tão bacana que ela acabou se esquecendo da água no fogo. Aí começou a beber, a água que estava líquida começou a entrar em estado de ebulição. Aí quando a Sofia lembrou, isso era umas 2 horas da tarde. Ela só foi lembrar 6 horas da tarde. E o fogo lá ligado, gastando gás.
Aí quando ela foi lembrar, ela foi lá olhar, cadê a água? Roubaram a, não, roubaram a água, não. A água que estava na fase líquida passou para a fase gasosa. Que processo é esse? Muito bem. Vaporização. Exatamente. Existem 3 tipos de vaporização que eu vou já falar para vocês. Selado. Aí a mudança, eu posso pegar o vapor, a Sofia, pô, eu posso pegar esse vapor para aproveitar a água, para transformar na fase líquida de novo? Pode ser feito isso, mas se ocorrer no recipiente fechado. Já que era uma panela e era um recipiente aberto, ela não poderia captar do ar o vapor de água. Tá? Então, galera, o processo inverso do gasoso para o líquido é chamado de condensação. Muito bem. Condensação. Ou liquefação. São processos diferentes, que eu vou já te explicar qual é a diferença dos dois. Mas, para isso, eu preciso te explicar qual é a fase gasosa. Liquefação. Isso. Galera, o gelo seco, bebê, por que o nome gelo seco? Porque ele não passa para a fase líquida. Ele é sólido, ele passa diretamente para a fase gasosa. Deixar um gelo seco aqui em cima da mesa, tu vai ver aqui, ó, o vaporzinho aqui dele aqui, hein, de CO2. Ele não é feito de água, ele é feito de gás carbônico, que nós expiramos quando nós respiramos, tá? Então, galera, eu deixo o gelo seco aí na mesa. O gelo seco que estava sólido vai passar para a fase gasosa diretamente. Esse processo é conhecido como sublimação. Sublimação. Perfeito. Ele sublima. Por isso o nome gelo seco. Porque ele não passa para a fase o quê? Líquida. Perfeito. Aí vem a tua avó e coloca aquelas pedrinhas de naftalina lá no teu guarda-roupa, aquelas pedrinhas brancas. Só tem cheiro de vó, né? É. Aí ela deixa lá para expulsar traça, para expulsar barata. Não mata, só expulsa. Traça e barata. Galera, aí com 3 dias depois tu vai ver, não tem mais. Cadê as bolinhas de naftalina? Isso foi a culpa do teu irmão, né? Foi meu irmão que pegou. Eu pego esse desgraçado. Aí, não foi ele que pegou. Estava na fase sólida e foi para a fase o quê? Gasosa. Ou seja, ocorreu uma sublimação. Galera, agora se eu pego esse carinha aqui que está na fase gasosa e transformo em gelo seco, que é a fase sólida, como esse processo é conhecido? O inverso aqui, ó. Isso, muito bem. É conhecido como sublimação inversa. Tá? Sublimação inversa, ou também posso chamar de sublimação reversa. Ou posso também chamar de ressublimação. Olha só os nomes aqui, bem. Ressublimação. Meus queridos, tranquilo isso daqui. Beleza pura. Difícil, mas para completar, para tu tirar aquela foto linda, terminar de copiar, eu preciso explicar que a fase gasosa, a fase de agregação gasosa, se encontra em 2 estados físicos. Quais são, pessoal? O estado de vapor e o estado de gás. Tá? O estado de vapor, que é diferente, bebê, do estado de gás. E só porque o vapor é diferente de gás? Qual é a diferença? Galera, o oxigênio que tu olha aqui, mas tu não consegue ver ele. Uma pergunta, ele está na fase de vapor ou na fase de gás? Gás. Uma dica aqui para vocês, não está no livro de vocês, mas a galera que está em casa também. O gás nós não conseguimos ver, enquanto o vapor nós conseguimos ver. Então é uma dica crucial isso daí. Se tu pega lá, olha lá, a Sofia colocou água na panela, colocou no fogo, a água está absorvendo o calor do fogo, vai começar a entrar em estado de ebulição. A água que estava na fase líquida vai começar a passar para a fase gasosa.
Aí ela vai ver tipo uma fumacinha saindo da panela. Aquela fumacinha nada mais é do que água, que está mudando de líquido para gás, especificamente vapor ou gás? Vapor. Uma dica, baby. Então, vapor, nós conseguimos ver. Olha só, como química é fácil, né? Difícil até aprender. Galera, mas cientificamente, pessoal, qual é a diferença de gás para líquido, de gás para vapor? Galera, em condições ambiente, temperatura ambiente, a substância ela vai estar no estado de gás quando realmente ela se encontra na fase de gás, na fase gasosa. Mas e para o oxigênio, o nitrogênio? Em condições que nós estamos, eles estão na fase de gás. Agora, para existir o estado de vapor, ele só existe se eu pegar uma substância líquida ou sólida e aquecer. Aí sim, a substância que estava líquida vai passar para a fase de vapor. Ou sólida e passa para a fase de vapor. Exatamente. Já o gás não. Em condições que nós estamos, ele já está na fase gasosa. Eu não preciso alterar a temperatura, a pressão para ele poder existir. Ele já existe. Galera, deu para entender qual é a diferença de gás para vapor? Qual é que a gente consegue ver mesmo? Isso. Não vai vacilar nessa prova. Agora sim, eu vou te explicar qual é a diferença entre condensação e liquefação. Presta atenção aqui. Pessoal, o que é condensação? A condensação, bebê, nada mais é do que a mudança da fase de vapor para a fase líquida. Muito bem. Pessoal, e o que é a liquefação? A liquefação é a mudança da fase de gás. Exatamente, para a fase líquida. Então, cuidado com isso daqui. Tá? Meus queridos, ali do lado do Geraldo, aqui eu estou vendo, bem daqui assim, ó, tem um tanque ali. Tá? O White Martins. Consegue ver? Quem passou ali no lado do Geraldo, vê ali um tanque branco, White Martins. Sabe o que é aquilo ali? É oxigênio na fase líquida. Sério, pessoal, tem oxigênio na fase... Mas o oxigênio não é na fase gasosa? Ei, por que ele está na fase líquida lá? Muito bem, minha querida, ele está comprimido. O oxigênio na fase líquida, ele só vai passar para a fase líquida se eu comprimir ele, se eu aumentar a pressão sobre ele. Então, se eu aumento a pressão, o oxigênio que estava na fase de gás, ele vai passar para a fase o quê? Esse processo é chamado de quê? Liquefação. Agora, eu posso pegar o vapor de água e transformar na fase líquida? Fácil. Esse processo não é liquefação, ele vai ser chamado de condensação. Deu para entender a diferença entre liquefação e condensação? Beleza. Ei, tem mais uma consideraçãozinha, bem aqui assim, ó. Falei para vocês que a vaporização, existem 3 tipos de vaporização. Qual é a primeira, pessoal? Uma chamada de evaporação. O que é a evaporação, pessoal? Nada mais é do que uma vaporização lenta e gradual. Tá? Galera, a evaporação, ela acontece em condições ambientes. Tá? A temperatura ambiente. Então, olha lá. Então, se tu pega e lava a tua roupa, opa, vou lavar a roupa aqui, vou lavar minha roupa, e tu deixa no varal, vamos supor que tu deixe 10 horas da manhã a roupa no varal. Tu só vai tirar ela sequinha, se for um dia bonito, lá para 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, de 10 horas para 1 hora, ou 10 horas para 2 horas, demorou um pouquinho, demorou, bebê? Demorou algumas horas. Por isso que é uma vaporização lenta. Ela absorve as gotículas de água presentes na roupa molhada. Elas absorvem o calor do sol e começam a evaporar, indo para a fase o quê? Gasosa. Beleza? Fase de vapor.
Esse processo é chamado de evaporar. É um processo que acontece em condições ambientes, temperatura ambiente. Aí agora, professor, qual é o outro processo aí? Chamado de ebulição, galera. Ebulição. A ebulição já é um pouquinho mais rápida, tá? É uma vaporização rápida. Ela acontece com fornecimento contínuo de calor. A Sofia colocou a água para fazer o café. Vai ter um tempo em que vai começar a surgir bolhas. A água vai começar a borbulhar. Esse surgimento de bolhas, quando eu forneço calor continuamente, é um processo chamado de ebulição. Então, galera, a ebulição acontece com o surgimento de quê? De bolhas. Tá? Surgimento de bolhas. Existe um outro processo de vaporização. Tá? Olha, galera, quando eu chego em casa de tarde, eu pego a minha frigideira. Eu tenho uma frigideira pequena, galera de casa. Tem uma frigideira pequena desse tamanho aqui, ó. Aí eu pego um pão de milho daquele grande, bebê. Desse tamanho aqui, pão de milho. Corto ele bacana. Passo manteiga dentro e fora e esquento lá. Eu começo a esquentar até ficar bem crocante, bem torradinho o pão. Esquento do lado, esquento do outro. Depois eu esquento um queijinho bacana, aquele queijo legalzinho, até derreter, coloco no pão. Depois eu pego, esquento lá um presunto, viro e tal. Depois que eu pego a frigideira quente, bebê, e ligo a torneira. Quando eu ligo a torneira e coloco a frigideira quente embaixo, quando as gotículas de água caem na frigideira quente, elas passam rapidamente para a fase gasosa, para a fase de vapor. Então, o outro processo é chamado de calefação. Pessoal, o que é a calefação? A calefação é uma vaporização brusca, muito rápida, galera. Então, quando as gotículas do líquido se chocam lá com a superfície quente, numa chapa quente, por exemplo, frigideira quente, aí elas passam rapidamente da fase líquida para a fase o quê? Gasosa. Esse processo é chamado de calefação. Galera, tranquilo isso daí? Deu para entender a diferença dos tipos de vaporização? Quais são os tipos? Quais são os tipos? Evaporar, que é um processo que ocorre em condições ambientes. Ebulição acontece com o surgimento de... E é um processo rápido. E eu tenho que fornecer calor continuamente. E a calefação é uma vaporização muito rápida, brusca. Meus queridos, para completar, ainda não está completo, ainda não está bonito esse negócio aqui. Para eu mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu preciso fornecer calor. Então, para eu mudar de fase de agregação nesse sentido aqui, eu preciso aumentar a temperatura. Por isso que eu chamo esse processo de endotérmico. Endotérmico. Pessoal, o que é um processo endotérmico? É aquele, bebê, que absorve calor. Absorve calor. Tá? Agora, se a Sofia pega, eu vou colocar os cubos de gelo na panela e levar para o fogo. Enchi uma panela cheia de gelo, levei para o fogo. Enquanto o gelo, que é água sólida, vai receber calor do fogo, o gelo, na fase sólida, vai passar para a fase líquida e depois vai passar para a fase o quê? Porque ele vai absorver. Esse processo é chamado de quê? Endotérmico. Endotérmico, bebê, significa de fora para dentro, ou seja, está absorvendo. Lá no segundo ano, quando a gente vê o assunto de termoquímica, a gente vai estudar o que é, quais são as reações endotérmicas e as exotérmicas. Pessoal, e no sentido contrário, nesse sentido, bem que assim, ó, nesse sentido aqui, bem, eu tenho que diminuir a temperatura. Para eu pegar e passar a água da fase líquida para a fase sólida, para realizar a solidificação, eu preciso colocar na geladeira a água.
Então, o sistema ele precisa o quê? Liberar calor para poder passar para a fase sólida. Então, eu preciso diminuir a temperatura, processo conhecido como exotérmico. Exotérmico. Exotérmico é de dentro para fora, ou seja, está liberando calor. Então, é um processo que acontece com liberação de calor. Meus queridos, tranquilo isso daí? Beleza, tira uma fotinho lá, ou um print. Ou então copia, termina de copiar, para ficar bacana aí esse babado aí. Deixa eu tirar um printzinho para mandar depois para vocês. Galera que está em casa, deu para entender aí, meus queridos? Ainda estão aí na aula? É isso aí. Relaxa. Galera, alguma dúvida? Tranquilo, né? Difícil isso? Não, é fácil. Complicado? Não. Bebê, eu posso pagar o primeiro lado lá? Ó, bora lá então. Já que a gente falou sobre as mudanças de fase de agregação, agora bora falar aqui sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Para a gente eu poder plotar um gráfico aqui para vocês. Lá vem? Opa, aqui. Falar de gráfico, professor. Tá calma. Tu vai ver como é fácil esse babado. Ainda falando sobre propriedades específicas, bebê, tá? Agora, bora falar sobre propriedades físicas da matéria. Então, não te esquece, propriedades específicas, propriedades organolépticas, que são aquelas relacionadas aos sentidos humanos, aos 5 sentidos. Agora, bora falar lá sobre a terceira propriedade, as propriedades físicas da matéria. Galera, as propriedades físicas que eu vou citar aqui para vocês são 3. Uma que é chamada de ponto de fusão. Ponto de fusão. Pessoal, o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura, presta atenção, é a temperatura onde vai se passar do estado sólido para o estado quê? Líquido. Esse é o ponto de fusão. Então, olha só, vou colocar um T maiúsculo aqui, que representa a temperatura. É a temperatura de fusão, onde vai ocorrer a mudança da fase sólida para a fase líquida. Esse é o ponto de fusão. Ô, professor, propriedade física. Ponto de ebulição. Meus queridos, o que é o ponto de ebulição? Que eu chamo de temperatura de ebulição. É onde a matéria vai passar da fase líquida para a fase o quê? Gasosa. Muito bem. É isso aí. Da fase líquida para a fase gasosa. Show de bola. Bora falar logo do outro, bem, que assim, aí a gente fala sobre os gráficos aí. Bora falar aqui sobre a densidade. Eu represento pelo um D minúsculo dele. Mas antes de eu falar da densidade, deixa eu falar quem foi que descobriu a densidade, como ela foi descoberta. Bem, teve um carinha chamado Arquimedes. Ele era matemático e, reza a lenda, filósofo também. Esse carinha, ele morava numa região chamada de Siracusa. Tá? Aí, nessa época, Siracusa era governada por reis. Era um sistema monárquico, né? Para aprender lá a história, né? Monarquia. Galera, e esse rei de Siracusa, ele mandou encomendar uma coroa de ouro para ele. Aí ele chamou o Ourives e falou, ó, quero uma coroa de ouro, ouro puro. Aí ele pegou o Ourives, foi, preparou a coroa e levou para o rei.
Quando chegou ao rei, ele pegou a coroa, botou na cabeça, ele sentiu a coroa leve. Pô, isso daqui será se realmente é ouro? Aí ele suspeitou, aí ele pegou e chamou Arquimedes. Arquimedes, eu quero que tu verifique se essa coroa realmente é feita de ouro ou feita de um outro material. Eu estou achando ela muito leve. Aí Arquimedes, putz, o que eu vou fazer para comprovar que é feita de ouro? Aí ele foi para a casa dele, tomou aquela bacaba com peixe serra salgado que eu tinha mandado para ele daqui de Bragança, um pouquinho de farinha da baguda. Aí ele pegou, arrochou e depois foi tomar um banho, bebê, para ele poder dar uma relaxada, para poder pensar na coroa. Aí ele pegou e foi tomar um banho, encheu a banheira. Quando ele entrou na banheira, ele percebeu que o volume de água da banheira aumentava. Aí ele chegou à conclusão que o volume de água deslocado na banheira era o mesmo volume da parte do corpo dele que tinha entrado na água. Ele chamou isso de densidade. Então, a densidade nada mais é do que a massa dividido pelo volume. Arquimedes chegou a essa conclusão aqui, tá? A massa ela é dada em gramas e o volume dado em centímetro cúbico. Lembra lá que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, a 1 ml. Então, a unidade de densidade é grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Aí ele pegou, com isso, ele encheu uma bacia com água e colocou, bebê, ele mediu, né, as massas e colocou um material lá feito de ouro para comparar, deslocou um certo volume e colocou a coroa. Tirou o material e colocou a coroa na bacia com água. Quando ele colocou a coroa na bacia com água, ele percebeu que a coroa ela deslocava só um pouquinho de água. Aí ele pegou e calculou e ele percebeu realmente que não era feita de ouro. O rei, ele foi enganado pelo ourives. Ele chegou lá no rei de Siracusa e falou, ei, o cara te enganou. Me enganou? Enganou. Chama o cara. Chamaram o cara, levaram o cara para ele e ele foi morto decapitado. Que era a lei na época. Quem roubava, quem praticava alguma coisa errada, quem infringia as leis, era morto decapitado. E o cara morreu decapitado. Então, agora, quem descobriu praticamente a densidade foi esse carinha chamado Arquimedes. Reza a lei dessa história é verídica. Tá? Então, bora lá. Ponto de fusão é a temperatura de fusão onde vai ocorrer a mudança da fase sólida para a fase o quê? Ponto de ebulição é a temperatura de ebulição onde vai ocorrer a mudança da fase líquida para a fase o quê? Gasosa. Beleza. Densidade é massa sobre volume. Beleza. Agora, para falar aqui, olha, sobre diagramas de fase. Diagramas, melhor dizendo, diagramas de fases de agregação. Então, olha lá, vem. Se liga só no babado aí. O primeiro diagrama aqui que a gente vai fazer, esse gráfico, é um gráfico de aquecimento. E o segundo diagrama é um gráfico de resfriamento. Beleza. Aquecimento, resfriamento. Presta atenção para cá, vem. Liga só. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. No eixo das ordenadas, eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius. No eixo das abscissas, eu tenho o tempo em minutos ou segundos. T maiúsculo, temperatura, T minúsculo, tempo. Temperatura em graus Celsius e o tempo em minutos ou segundos. Liga só. Gráfico de aquecimento, sempre ele vai ser um gráfico para cima, crescente, ascendente. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Se liga só aí, ó. Esses daqui, bebê, tá? São diagramas de fase para substâncias puras, tá? Substâncias
Professor, o que é uma substância pura? A gente vai ver ainda esse assunto, mas já dando um spoiler para vocês. Galera, se eu falo para vocês que aqui só tem H2O, só tem água, isso aqui é uma substância pura. E só tem H2O, mas agora a gente sabe que isso daqui não tem só água, não tem só H2O. Aqui tem sais minerais, aqui tem bactérias, aqui tem impurezas. Porém, a gente não está vendo, mas tem. Tá? Então, isso daqui é uma mistura. Tá? Então, substância pura é aquela que só tem um tipo de molécula, um tipo. Se eu pego nessa água, se eu falo para você, ó, presta atenção, aqui só tem H2O, e coloco açúcar, sacarose aqui, dissolvi. Aí eu te pergunto, continuará sendo uma substância pura? Será uma mistura? Uma mistura, muito bem, perfeito. Então, esses daqui são gráficos, diagramas de fase de agregação de substâncias puras. Tá? Não são de mistura. Beleza? Então, olha lá, bebê, presta atenção aqui, ó. Liga no babado. Como é que fica aí, pessoal? Um gráfico de um aquecimento, ó, crescente. Galera, presta atenção. No gráfico, num diagrama de aquecimento, para uma substância pura, eu sempre terei dois patamares. O que é um patamar, professor? É a parte do gráfico que está paralela ao eixo das abscissas. Ou seja, é a parte que está constante. Qual é, professor? Bem aqui assim, ó. Olha só como está paralela ao eixo X, que é o eixo das abscissas. E essa outra, bem aqui assim, ó. Está paralela também. Então, eu tenho dois patamares. O primeiro patamar eu chamo de ponto de fusão. O segundo patamar eu chamo de ponto de ebulição. Galera, o que é o ponto de fusão mesmo? É a passagem do sólido para o... E o ponto de ebulição do líquido para o gás? Presta atenção, vou dar um tempo para te copiar. Só presta atenção, larga o que tu está fazendo aí. Galera, abaixo do ponto de fusão, a substância só se encontra na fase sólida. Por exemplo, o ponto de fusão da água pura é 0 graus Celsius. Se eu falo para vocês que essa água está pura e coloco no congelador e baixo a temperatura do congelador para 10 graus Celsius negativo, quanto é o ponto de fusão da água pura? 0 graus Celsius. Aí eu coloco para 10 graus Celsius negativo. A água está líquida. Quando eu colocar lá, com o passar do tempo, ela vai passar para que fase? Sólida. Porque eu coloquei abaixo do ponto de fusão da água, que é 10 graus Celsius negativo. Então, na fase abaixo do ponto de fusão, vai existir somente a fase sólida. No ponto... Ei, cuidado com isso daqui, muita gente erra na prova. No ponto de fusão selado a 0 graus Celsius, por exemplo, da água, ela se encontra nos dois estados físicos, sólido e líquido. É o exato momento que a água está saindo da fase sólida para a fase o quê? Líquida. Isso, é no momento que está ocorrendo o derretimento. Então, aqui eu tenho a fase sólida e a fase líquida, ao mesmo tempo. Agora, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, só existe a fase líquida. Por exemplo, na temperatura em que nós estamos, a água está em que fase de agregação? Líquida. Ó, vamos supor que essa temperatura aqui seja o quê? Sei lá, 28 graus Celsius. Então vamos supor que a gente esteja a uma temperatura 30 graus Celsius. A fase está na fase líquida. A água está na fase líquida. Pessoal, qual é o ponto de ebulição da água pura? 100 graus Celsius. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Então a gente está entre 0 e 100, certo? Então, se está entre 0 e 100, só existe a fase líquida. E no ponto de ebulição, quais são as fases que existem? Líquida e gasosa. No caso da água, especificamente, estado de vapor. Acima do ponto de ebulição, somente a fase de vapor, a fase gasosa. Beleza? Então, esse é um gráfico de aquecimento. Mudança da fase sólida para a fase líquida, chamada de quê? Então, bem aqui assim, tu tem um processo chamado de fusão. Líquida para gasosa é o quê? Vaporização. No caso da água, aqui especificamente é a ebulição.
Pronto. Meus queridos, deu para entender esse gráfico aqui? Como ocorre a mudança dos estados físicos? Do sólido vai para o sólido e líquido, do líquido vai para o líquido, do sólido líquido vai para o líquido, do líquido vai para o líquido gasoso, até chegar somente na fase gasosa. Mas isso acontece quando eu... Mas antes de a gente fazer uma questão do livro, agora, teve uma questão que caiu, não sei se foi no Enem, não estou lembrado. A questão era mais ou menos assim, ó. Pense três recipientes. O primeiro, o segundo recipiente e o terceiro recipiente. Primeiro, segundo e terceiro. Em cada recipiente. Bebê, a galera que está em casa, bora desativar o áudio aí, bebê. Por gentileza. Aí, Leila. Valeu, Leila. Então, foi colocado o mesmo volume de água nos três recipientes. O mesmo volume. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, aí ele coloca 3 bolinhas, uma em cada recipiente. No primeiro recipiente, ele colocou a bolinha aqui, a bolinha afundou, ficou lá no fundo do recipiente. No segundo, a bolinha ficou parada, equilibrada aqui, e no terceiro recipiente, a bolinha ficou sobrenadando a água. Aí ele pergunta, qual dos três recipientes a bolinha é mais densa que a água? Primeiro, segundo ou terceiro? Ou seja, qual dos três recipientes a densidade da bola é maior que a da água? No primeiro. Tá? No primeiro. Olha lá, para não vacila. Galera, para afundar, é lógico que a bolinha tem que ser mais densa que a da água. Então, a densidade da bolinha, ela tem que ser maior que 1 grama por centímetro cúbico, para ela poder afundar. No segundo, a densidade é o quê? Igual a da água, 1 grama por centímetro cúbico. E no terceiro, é menor que a da água, menor que 1 grama. Pode ser 0,8, 0,7, 0,6. Tá? Agora, se eu fosse colocar em ordem crescente de densidade, como é que ficaria? Como é que ficaria aí? A densidade de quem? Ordem crescente, do menor para o maior. Isso, a densidade do terceiro, a densidade do segundo, depois vem a densidade do primeiro. O terceiro é menos denso, o segundo, densidade intermediária, e por último aqui, a densidade do primeiro é maior. Tá? Então, aqui em ordem crescente. Galera, isso daí foi uma questão que caiu, uma questão de vestibular. Difícil isso. Precisou nem fazer cálculo, baby. Tá? Nem cálculo. Agora, bora sim, agora bora para uma questão valendo. Abram o livro de vocês lá. Questão 1. Agora é com você, página 40. Página 40, bebê. Questão 1. O agora é com você. Olha lá, se liga. Galera, antes de você fazer essa questão, eu quero que tu preste bem atenção, vou te dar uma dica aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta, um segmento de reta aqui, onde eu tenho ponto de fusão. Bem aqui eu tenho um avião que está pousando aqui na frente. Ponto de fusão e aqui eu tenho ponto de ebulição. Galera, toda temperatura que for inferior ao ponto de fusão, a substância vai estar na fase o quê? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai estar na fase o quê? Acima do ponto de fusão vai estar na fase o quê? No ponto de fusão vai estar na fase sólida e na fase... No ponto de ebulição vai estar na fase líquida e na fase o quê? Pronto. Com essa dica, resolva essa questão.
Então, bora lá, então, para a questão. Para comentar aqui, já que a questão fala sobre solubilidade, deixa eu comentar com vocês o que é a solubilidade. Olha lá, se eu pegar nessa quantidade de água um pouquinho de sal, olha só, galera que está em casa, nessa quantidade de água, e colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal aqui, tu acha que o sal ele se dissolve na água? Sim, tá? O sal ele vai se dissolver. Então eu vou dizer que o sal de cozinha ele é solúvel em água. Isso é solubilidade. Tá? Então eu estou conseguindo dissolver ele em água. Então ele é solúvel. Quando eu não consigo dissolver, é insolúvel. Por exemplo, se eu pego areia e coloco aqui, galera, tu acha que eu vou conseguir dissolver a areia na água? Então a areia ela é insolúvel em água. Isso é solubilidade. Solubilidade é toda substância polar se dissolve em substância polar. A semelhante dissolve semelhante. Eu só consigo dissolver o sal de cozinha na água porque ele é um composto iônico. Ele é polar. E a água também é polar. Tá? Agora, se eu pego o óleo, galera, o óleo ele se mistura com a água? Não. Se ele não se mistura com a água, porque eles têm polaridades diferentes. Isso, a água é polar e o óleo ele é apolar, por isso que eles não se misturam. Aí eu te pergunto, quem vai ficar em cima? A água ou o óleo? Aí, bora entrar no outro babado. Quem é mais denso? A água ou o óleo? Mais denso? A água, porque ela vai ficar embaixo e o óleo vai ficar aqui em cima, sobrenadando a água. Galera, isso daqui é difícil? Não, então bora para a questão agora. A questão fala o seguinte: na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizadas, entre outras, 4 constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Beleza, acabei de falar o que é solubilidade para você. Que constitui um quarteto fantástico. Em um laboratório foram obtidos os dados da tabela a seguir, relativos às propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Então, ele me dá materiais A, B, C e D. Ele me dá a massa de cada um a uma temperatura de 20 graus Celsius. Me dá o volume em centímetro cúbico, temperatura de fusão em graus Celsius e temperatura de ebulição em graus Celsius. Aí ele fala, considerando os dados da tabela, analise as afirmações seguintes. Primeira, a temperatura de 25 graus Celsius. Os materiais C e D se encontram na fase líquida. Certo ou errado? Galera, o material C. Aí eu te pergunto, qual o ponto de fusão dele que ele está dando aí? 40 graus Celsius negativo. E o ponto de ebulição? 115 graus Celsius negativo. Aí ele fala que a 25... Bora colocar ela no D aqui. Qual é o ponto de fusão do material D? 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição? Isso, 100 graus Celsius. É o da água pura, né? Galera, ele fala que a 25 graus Celsius, eles estão na fase líquida. 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Galera, eu falei para ti que a fase líquida ela vai existir quando a substância se encontrar entre o ponto de fusão e entre o ponto de ebulir. 25, tu concorda comigo que está entre 40 graus Celsius negativo e 115? Claro que tá, bebê! Aqui eu tenho, olha. Bem aqui assim eu tenho menos 40 graus Celsius. Aqui eu tenho 0 graus Celsius. Para cá negativo, para cá positivo. E aqui, vamos supor que eu tenha 115. Aí ele fala, olha só, ponto de fusão, ponto de ebulição. 25 vai estar aproximadamente por aqui assim, ó. 25 graus Celsius não está entre o ponto de fusão e ebulição? Então essa substância está em que fase? Perfeito. Bora ver agora a D. A 25 graus Celsius, tu concorda comigo que 25 está entre 0 e 100? Se está entre 0 e 100, está na fase o quê? Pronto, primeira está certa. Segunda, deu para entender aí, galera? Tranquilo. Segunda,
Massa e volume são propriedades específicas de cada material? Não, galera. Tu pega e sublinha aí, massa e volume, tu coloca bem arrumadinho lá, são propriedades gerais da matéria, tá? Propriedades gerais. O livro de vocês não coloca eles como propriedades gerais, mas são propriedades gerais, tá? Não são específicas. Específicas são as propriedades químicas, as propriedades físicas e as propriedades organolépticas, que estão relacionadas aos sentidos humanos. Beleza? Terceira, se o material B for insolúvel em D, ou seja, eles não se misturam. Se o material B for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que o contenha o material D, ele deverá afundar. Para isso eu tenho que saber da densidade. Galera, o material, qual é a massa? Bora calcular a densidade de B. Densidade é massa sobre volume. Quanto é a massa de B aí? 174 gramas. O volume quanto é? 100. É o mesmo para todos. Galera, quantos zeros tu está vendo aqui? 2. A vírgula está aqui. Tu não está vendo, mas ela está aqui. Para assumir com zero, vou dar quantas casas para a esquerda? 2. Então, eu vou dar 1,74 gramas por centímetro. Pronto. A densidade de B é essa. Bora calcular agora a densidade de D. É massa sobre volume. A massa de B é quanto? 100. E o volume de B, rapidinho, só para fechar. 100 por 100 é 1 grama por centímetro cúbico. Galera, eu te pergunto, a questão está certa? Ele fala que B vai afundar em D. Vai, porque ele é mais denso. A densidade dele é maior. Então a terceira está correta. Quarta, se o material A for insolúvel em D, eles não se misturam. Quando for adicionado a um recipiente que contenha o material D, ele deve flutuar. Bora calcular a densidade de A, só para a gente matar a questão. Quanto é a massa de A? 115. Não? Tá certo, 115. E o volume? Dividindo, isso daqui vai me dar 1, gramas por centímetro cúbico. Galera, ele fala que quando for misturado, o material A, ele vai flutuar. Quanto é a densidade de D? Qual é a densidade maior? A ou de D? A. Então ele não vai flutuar, ele vai afundar. Para matar a quinta, a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do material C é 0,74. Densidade de C vai ser 74 dividido por 100. Que vai me dar 0,74 gramas por centímetro. Pronto. Letra A. Meus queridos, alguma dúvida? Deu para entender a aula de hoje? Deu para aprender? Não, só vai aprender quando exercitar sozinho. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Aguardem a ordem de saída aí. Galera que está em casa, fiquem com Deus e até a próxima.